Seja bem-vindo. Nós estamos estudando, orando, crendo no milagre sobrenatural, na restituição da identidade de Deus para nós, para a nossa geração. Amém? Seja bem-vindo a esse vídeo. Os 2 últimos vídeos nós falamos sobre a identidade e a resposta passiva e a resposta agressiva. E agora nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre a nossa objetividade, de onde eu venho e para onde eu vou, tá? Estas são 2 perguntas que, respectivamente, relatam a nossa história e destino. Na teologia, nós falamos sobre herança e caráter, e é refletido em visão e propósito. Nós falamos isso muito na igreja, né? E a teologia fala sobre o desejo inato que todos nós temos de possuir a direção e um propósito na vida que é dado por Deus. Então, quando nós perdemos esse desejo, é sinal que a vida está perdendo sentido. E a falta de razão para viver torna a vida desestimulada, mórbida e depressiva, né? E a redenção da herança e a reeducação do caráter são fundamentais para nós corrigirmos os desvios em relação à nossa visão de futuro. Lembre-se sempre que é a redenção da nossa herança e a reeducação do caráter que vai refletir no alinhamento para a nossa visão de futuro. E o autor, ele dá um exemplo bíblico em Isaías 49:2, que fala assim: e fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me qual uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. Isso fala de um tempo de construção e preparo no qual Deus vai afiar nossa ponta e estabilizar toda a nossa estrutura, que é isso que Deus está fazendo com todos nós aqui nesse estudo. E no tempo certo, Deus vai te lançar. Quando nós pensamos na dinâmica de uma flecha lançada, ela, apesar de estar totalmente livre no ar, ela tem velocidade, estabilidade e direção. Então, a vida ela só tem sentido quando Deus nos lança como essa flecha, e só Ele sabe dirigir de acordo com a identidade que Ele deu para cada um. Então, identidade e objetividade precisam convergir, tá? É o que nós falamos nos 2 vídeos passados sobre identidade, e aqui hoje nós estamos falando sobre objetividade. A objetividade, ela é vitalizante, ela faz a vida ter empolgação, e esse é um dos mais eficazes antídotos contra a depressão. Então, se nós almejamos o nada, nós vamos atingir o nada. Esse é o princípio da frustração. E a Bíblia ensina: sem uma visão o povo perece. Então nós precisamos ter clareza do nosso propósito de vida, né? Saber de onde eu venho e para onde eu vou. E essas respostas nós só descobriremos em Deus Pai, certo? Então, uma história de vida mal resolvida espiritualmente vai sustentar legados malignos e estranhas perseguições, que são maldições que acabam desestabilizando o futuro. Então percebe-se que quando um avô, uma mãe, um filho e um neto passam pelo mesmo histórico, muito parecido, se identifica aí um legado maligno, uma maldição que precisa ser quebrada, né? E tudo isso é porque não houve uma intervenção espiritual para resolver isso. Então, continuando, uma história mal resolvida, né? Ela vai sustentar legados malignos, estranhas perseguições que vão desestabilizar o futuro, espiritual, social, profissional e ministerial, e etc.
Então, quais são os seus objetivos? Quais são os nossos objetivos? Nós precisamos ter isso em mente. E o mais importante, qual é a nobreza espiritual desses objetivos? Tá? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Qual é a nobreza espiritual do objetivo que Deus entregou nas suas mãos? Então, mais trágico que a morte pode ser a própria vida, uma vida banal que não discerne a qualidade e a eternidade sem direção e sem significado. Isso é muito forte mesmo. Então, só para lembrar que quando você está no seu propósito, você vai ter algumas resistências. Pode ser que não seja só algumas, sejam várias resistências. Então, quanto mais resistências você tiver, mais se fortaleça em Deus, porque você está no caminho certo. E Deus, ele vai confirmar sobre esse propósito. Então, hoje eu vou falar só sobre a nossa objetividade, tá? Que você possa refletir sobre o seu propósito, buscar em Deus Pai a clareza sobre isso e vamos orar. Senhor Deus, hoje nós pedimos a Ti a redenção da nossa herança e a reeducação do nosso caráter, para que nós venhamos a corrigir toda a visão de futuro que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que a nossa visão e propósito seja clarificada em Ti. Senhor, que o Senhor venha lançar-nos, Senhor, como uma flecha. Afia a nossa ponta, estabiliza a nossa estrutura e no tempo certo, Senhor, nos lance para onde o Senhor quer. Nos prepare, Senhor. Prepare a nossa identidade, Senhor, forjando o nosso caráter em Ti. Senhor, que cada um de nós sejamos imitadores de Cristo e que a partir de hoje a clareza, o discernimento de espírito venha hoje trazer direção e significado a cada um de nós. Senhor, que nós venhamos a ter, Senhor, objetivos nobres, objetivos que tenham espiritualmente sequelas de bênçãos, sequelas e marcos no legado da nossa história. Nós não aceitamos mais, Senhor, prosseguir, Senhor, no legado de maldição, de heranças, Senhor, malditas. Hoje nós quebramos agora a influência das trevas na mente, no corpo, no espírito, nos pensamentos e nos sentimentos. Hoje que as estratégias dos céus, em nome de Jesus, nós venhamos nos alinhar a elas, venhamos a romper, Senhor, e ir longe, Senhor, em Deus, porque é o Senhor que tem lugares altos para cada um dos teus filhos. E hoje nós abrimos mão das cargas pesadas da rejeição, do medo e da incredulidade. Hoje nós lançamos-nos aos pés da cruz e liberamos perdão àqueles que nos feriram, àqueles que nos, de alguma forma, trouxe algum trauma. Hoje nós lançamos perdão sobre eles e hoje também nós abraçamos a nossa identidade curada, restaurada, devolvida em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você é essa flecha e saiba que Deus está te preparando para um tempo de nobreza, de grandeza, de paz, de prosperidade, de prazer e alegria. Em nome de Jesus, fique na paz, um forte abraço e até amanhã.